Capítulo 1. O álibi oraliano. A anatomia de uma mentira acadêmica. O que você realmente sabe sobre os finlandeses? Durante décadas, fomos condicionados a ver este povo como uma anomalia, um grupo nascido da neve e do gelo, silenciosos, obstinados e, acima de tudo, estrangeiros em sua própria terra. A história que nos contam nos livros escolares é sedutora em sua simplicidade. Dizem que, há cerca de 3.000 anos, um povo nômade, vindo das profundezas dos Montes Urais, a milhares de quilômetros de distância, iniciou uma jornada épica rumo ao Ocidente. Eles teriam trazido consigo uma língua exótica, uma cultura estranha e, ao chegarem às margens do Báltico, teriam expulsado os habitantes locais para se tornarem os finlandeses que conhecemos hoje. É uma narrativa conveniente, organizada e profundamente falsa. Estamos diante de uma das maiores ilusões da historiografia europeia, uma cortina de fumaça desenhada para esconder uma verdade muito mais antiga, muito mais complexa e, para muitos, absolutamente chocante. Eu afirmo aqui, os finlandeses não são imigrantes siberianos. Eles são os verdadeiros europeus autóctones. Eles são o último fragmento vivo de um mundo que já existia nestas terras, muito antes dos indo-europeus sonharem em chegar, antes das pirâmides do Egito serem erguidas e antes de Roma ser sequer uma ideia. O sangue que corre em suas veias é a herança direta dos primeiros caçadores de mamutes que sobreviveram à última era glacial. Mas então, como explicar o crime? Se eles são europeus originais, por que sua língua soa como as vozes das estepes russas ou das tundras da Sibéria? Este é o núcleo da nossa investigação, um enigma criminal que a ciência acadêmica prefere ignorar porque a resposta destrói todos os dogmas estabelecidos. O idioma finlandês não é uma evidência de migração em massa, é uma prova de algo muito mais sinistro e sofisticado. Uma captura linguística. Uma pequena, mas influente elite de imigrantes do Oriente não conquistou o povo, mas assimilou a população antiga da Europa através da cultura, deixando uma marca profunda na língua, mas apenas um rastro insignificante em seu dossiê genético. Estamos lidando com um crime contra a lógica histórica. A vítima, um povo inteiro cuja verdadeira identidade foi roubada e substituída por um mito confortável. As testemunhas, seus genes, que gritam raízes europeias, mas que ninguém parece querer ouvir. A arma do crime, a língua, usada como um instrumento de dominação cultural. Esqueça tudo o que você aprendeu. Estamos abrindo um caso que acumulou poeira nos arquivos da ciência oficial por gerações. Vamos arrombar cofres genéticos, decifrar depoimentos de mitos antigos e interrogar testemunhas que os historiadores consideravam mudas, pedras ancestrais e túmulos esquecidos. Nesta primeira fase da nossa investigação, precisamos dissecar o que chamamos de o álibi uraliano. Para derrubar uma mentira, você precisa primeiro entender perfeitamente como ela foi construída. Todo álibi bem planejado parece impecável à primeira vista e este não é diferente. Ele se apoia em 3 pilares que pareciam inabaláveis: a linguística, a arqueologia e a genética. A promotoria, ou melhor, a ciência oficial, apresenta a prova rainha. A semelhança entre as palavras mão em finlandês é ksi em húngaro, no centro da Europa, é kezi entre os mansi, na Sibéria, é kats. Peixe é cara na Finlândia e ao na Hungria. A lógica parece fatal. Se as línguas são irmãs, elas devem ter uma mãe comum e uma pátria original. Os adeptos desta teoria colocam essa pátria nos Urais, alegando que uma grande migração empurrou esses povos para o oeste. Eles mostram a cerâmica de pente e covinhas, encontrada do Ural à Escandinávia, como se fossem as pegadas dessa marcha. Mas é aqui que as rachaduras no álibi começam a aparecer. Relacionar um tipo de pote de barro a uma família linguística específica é, em termos forenses, um abuso de autoridade intelectual. É o mesmo que afirmar que todas as pessoas que usam jeans no mundo hoje falam inglês. Contudo, para manter a teoria viva, essa suposição foi aceita como um fato absoluto. Prepare-se. O que vamos revelar a seguir não é apenas uma revisão histórica, é uma restauração da justiça. Os finlandeses não são intrusos vindos do leste, eles são os fantasmas genéticos da Europa pré-indo-europeia. O povo que deveria ter desaparecido, mas que sobreviveu, guardando em seu DNA a memória do passado mais profundo do nosso continente. A nossa investigação apenas começou e o próximo passo é interrogar as palavras fantasmas, termos que provam que eles já estavam aqui quando o mundo ainda era jovem.
Capítulo 2. Impressões digitais linguísticas. Palavras fantasmas no coração da Europa. Em qualquer investigação de alto nível, chega um momento em que o caso começa a desmoronar. Aquele instante em que um único detalhe, aparentemente insignificante, uma prova que todos ignoraram, lança subitamente uma sombra de dúvida sobre todo o cenário montado pela acusação. No caso das origens dos finlandeses, essa prova é o seu próprio idioma, aquele que sempre foi considerado o seu principal álibi. Estamos acostumados a pensar na língua como algo monolítico, mas para um investigador, a língua não é um bloco sólido. Ela é a cena do crime. É um campo de batalha repleto de artefatos e vestígios de épocas há muito esquecidas. As palavras são impressões digitais linguísticas. Elas têm o poder de revelar com quem seus antepassados interagiram, o que comiam, do que tinham medo e a quem adoravam. E quando começamos a coletar essas impressões no idioma finlandês, descobrimos algo que a ciência oficial rotularia como impossível. Encontramos palavras fantasmas, termos que provam que os ancestrais dos finlandeses já estavam no coração da Europa num período em que, segundo a versão oficial, eles deveriam estar vagando pelas taigas remotas da Sibéria, a milhares de quilômetros de distância. Vamos analisar a cronologia oficial. Entre 4.000 e 5.000 anos antes de Cristo, nas estepes ao norte do Mar Negro, viviam as tribos que falavam o ploota indo-europeu, o ancestral comum de quase todas as línguas modernas da Europa, do inglês ao russo. Nesse mesmo período, a teoria tradicional coloca os ancestrais dos finlandeses perto dos Montes Urais, falando o proto-urálico. Entre eles, existiam distâncias intransponíveis, mundos inteiros de florestas e pântanos. Eles não poderiam ter se encontrado, não poderiam ter trocado uma única palavra. No entanto, vamos chamar ao interrogatório algumas palavras finlandesas fundamentais. A palavra porça significa leitão. Parece comum, certo? Mas liguistas forenses estabeleceram sua origem. Ela remonta diretamente ao termo ploota indo-europeu porcos, que significa porco. A palavra divgrão vem do ploota indo-europeu iu cereal. A palavra voi-manteiga tem raízes ligadas à pecuária ovina indo-europeia. Até conceitos sociais básicos, como nime-nome, descendem do ploota indo-europeu nomen. E a palavra mais essencial de todas, vesiágua, é parente direta do termo ploota indo-europeu weather. Vocês percebem a gravidade disso? Não estamos falando de termos técnicos modernos, mas de conceitos fundamentais da existência humana. Animais domésticos, agricultura e terminologia social. Para tomar essas palavras emprestadas, dois povos precisam ter vivido lado a lado. Eles precisam ter compartilhado uma vida de vizinhança longa e íntima. Os supostos nômades do Iur teriam que estar aprendendo os rudimentos da agricultura com os indo-europeus. Mas como isso seria possível se eles estivessem separados por continentes? Isso é um buraco no álibi do tamanho da Eurásia. É como encontrar as impressões digitais de um suspeito na cena de um crime em Londres, enquanto ele afirma que estava trancado em sua aldeia na Sibéria. Essas palavras são provas irrefutáveis. Elas provam que os falantes do que viria a ser o finlandês já estavam na Europa Oriental no 3º e 4º milênio antes de Cristo. Eles eram vizinhos dos indo-europeus. Eram parte do caldeirão europeu 2.000 anos antes da sua suposta migração do Iur. Mas os fantasmas não param por aí. Se avançarmos para o ano 50 antes de Cristo, vemos a formação da comunidade proto-germânica no norte da Europa. De acordo com a teoria oficial, é neste momento que os finlandeses finalmente chegam ao Báltico como estranhos, um pequeno grupo de migrantes num mundo alheio. Suas interações deveriam ser mínimas e hostis. Contudo, os vestígios contam outra história. O finlandês possui centenas, se não milhares de empréstimos do proto-germânico que descrevem a base da sociedade organizada. A palavra Kaningasrei foi emprestada diretamente do germânico Kuningas. Migrantes primitivos da taiga não teriam reis, eles aprenderam essa forma de governo com seus vizinhos europeus. Rengasanel, o círculo, vem do germânico rengas, um símbolo crucial de poder e aliança. Até o próprio cenário da sua pátria foi descrito com palavras germânicas, como Ranta Costa, vindo de Strando. E aqui desferimos o golpe final na versão oficial. A palavra mais íntima,
a primeira que uma criança pronuncia. Itimãe. Os liguistas ficaram atônitos ao descobrir que esta palavra não é de origem urálica. Ela é um empréstimo do gótico, uma língua germânica. Reflitam sobre isso. Um povo não substitui a palavra mãe por um contato superficial. Isso exige bilinguismo total e profundo por gerações. Exige um nível de fusão cultural e social que é impossível para um pequeno bando de imigrantes recém-chegados. Isso prova que os ancestrais dos finlandeses e dos germânicos não apenas se encontraram no Báltico, eles viveram juntos por séculos, casaram-se e criaram seus filhos como parte do mesmo mundo. O álibi do suspeito ruiu completamente. As evidências linguísticas provam que o povo que falava proto-finlandês estava na Europa e em contato com as grandes culturas do continente milênios antes do que a ciência oficial permitiu. A migração urálica, da forma como nos é pintada, é uma ficção. Pegamos a teoria na mentira. Provamos que o suspeito estava na Europa muito antes do tempo declarado. Mas se eles não vieram do Iora, quem são eles realmente? A linguística nos deu as primeiras dúvidas. Mas agora é hora de passar para as ciências exatas, para a testemunha que não pode ser subornada. Udina. Capítulo 3. O sequestro cultural como uma língua se torna uma arma. Se provamos no capítulo anterior que os finlandeses já estavam na Europa muito antes da data oficial, surge a pergunta inevitável: por que eles falam uma língua que os liga à Sibéria? Se o sangue é europeu, por que a voz é urálica? Aqui entramos na fase mais técnica e fascinante da nossa investigação forense. Para a ciência tradicional, a língua e o povo são a mesma coisa. Se você fala uma língua urálica, você deve ser um migrante do Ural. Mas, para um investigador astuto, essa é uma conclusão primária. No mundo real, línguas e genes viajam em velocidades e por meios diferentes. O que aconteceu na Finlândia não foi uma invasão de exércitos, mas algo muito mais sutil e eficaz: um sequestro cultural. Imagine o seguinte cenário: você tem uma população vasta, descendente dos antigos caçadores da Idade do Gelo, vivendo em harmonia com as florestas do norte. Eles possuem sua própria língua, um idioma paleo-europeu hoje perdido. Então, um pequeno grupo de forasteiros chega do leste. Eles não são milhares, talvez sejam apenas algumas centenas. Eles não trazem mulheres, não trazem famílias inteiras. O que eles trazem são ferramentas de metal superiores, uma nova organização social e, talvez, uma forma de mística ou religião mais agressiva. Eles são a elite tecnológica da época. Na sociolinguística, chamamos isso de modelo de dominância de elite. É um fenômeno onde uma minoria influente impõe seu idioma à maioria não pela força das espadas, mas pela força do prestígio. Falar a língua dos recém-chegados torna-se o símbolo de status. Se você quer negociar o melhor metal, se você quer que seus filhos subam na hierarquia social, você precisa aprender a língua dos mestres. Com o passar das gerações, o idioma original começa a ser visto como atrasado ou rural, enquanto o novo idioma, o urálico, torna-se a língua do poder, do comércio e do futuro. Este é o crime contra a identidade que a ciência oficial se recusa a admitir. O finlandês moderno é o resultado de um processo onde o povo original esqueceu sua língua materna para adotar uma ferramenta de comunicação estrangeira. É um sequestro da alma coletiva, e as provas desse processo estão espalhadas por todo o vocabulário. Lembra-se da palavra itimãe que discutimos? Ela é a prova definitiva desse bilinguismo forçado. Quando um povo começa a usar palavras estrangeiras para descrever a própria mãe, significa que a pressão cultural atingiu o núcleo mais profundo da família. Mas por que o urálico venceu? Por que uma língua vinda de tão longe conseguiu apagar milhares de anos de tradição oral europeia? A resposta reside na eficiência. O proto-urálico era uma língua aglutinante, extremamente lógica e adaptável para descrever as novas realidades que surgiam no final do Neolítico. Foi como a introdução de um novo sistema operacional e um computador antigo. O hardware, os genes, as pessoas continuou o mesmo, mas o software, a língua, a cultura, foi completamente substituído. Este sequestro deixou cicatrizes. Existe um silêncio no idioma finlandês, um vazio onde deveriam estar as raízes de suas palavras mais antigas. Cerca de 1/3 do vocabulário finlandês não tem origem conhecida, não é urálico, não é indo-europeu, não é germânico. São os gritos abafados da língua original que foi assassinada. São nomes de plantas,
de peixes e de acidentes geográficos que os novos mestres do Iura não conheciam e tiveram que manter do idioma dos nativos. A ciência oficial quer que acreditemos que este foi um processo natural de migração, mas a nossa investigação aponta para um cenário de infiltrados culturais. Pequenos grupos de homens portadores do marcador genético, N1C, que examinaremos detalhadamente no próximo capítulo, infiltrarão-se nas estruturas sociais da Europa setentrional. Eles não substituíram o povo, eles reprogramaram o povo. Eles transformaram os caçadores de mamutes em falantes de uma língua da taiga. Portanto, o que chamamos hoje de cultura finlandesa é, na verdade, uma máscara siberiana colocada sobre um rosto puramente europeu, e essa máscara foi colada com tanta força ao longo de milênios que o próprio povo passou a acreditar que a máscara é o seu verdadeiro rosto. O álibi uraliano foi criado para validar essa máscara, para dar uma explicação lógica a algo que foi, na verdade, uma erosão cultural sistemática. Mas, se a língua foi sequestrada, o sangue não pode mentir. O corpo humano guarda segredos que nenhuma imposição cultural pode apagar. No próximo capítulo, vamos deixar as palavras de lado e entrar no laboratório de genética. Vamos abrir o cofre do Dina e mostrar por que os finlandeses são, na verdade, os últimos sobreviventes de uma Europa que o resto do continente já esqueceu. A ciência oficial usou a língua como cortina de fumaça. Nós vamos usar o Dina para dissipar essa fumaça e revelar o rosto do verdadeiro herdeiro destas terras. Capítulo 4. O cofre do Dina, o testemunho genético que não pode ser subornado. Chegamos agora à fase mais estéril e implacável da nossa investigação. Vamos deixar para trás as teorias subjetivas, as interpretações de textos e os debates sobre o significado das palavras. Entramos no laboratório de genética, onde a mentira não tem oxigênio para sobreviver. Aqui, trabalharemos com a testemunha definitiva, aquela que carrega a verdade inscrita em cada célula, que não pode ser silenciada por decretos acadêmicos, nem subornada por ideologias. O ácido desoxirribonucleico, o DINA. O DINA é a crônica histórica perfeita. É o caixa preta que cada um de nós carrega, registrando a jornada de nossos ancestrais através de milênios. Os defensores da teoria uraliana adoram exibir uma única carta genética, como se fosse o as de ouros em suas mangas. O haplogrupo masculino N1C. Vamos colocar essa prova sobre a nossa mesa de perícia e analisá-la sob o microscópio criminalístico. Um haplogrupo é, essencialmente, uma marca de clã, um selo genético transmitido quase sem alterações de pai para filho, através da linhagem masculina direta. E sim, a ciência oficial está correta num ponto. Nos homens finlandeses, o HPLGR e o PUN1C ocorre com uma frequência normalmente alta, cerca de 60%. E sim, sua origem remota aponta para o leste asiático e a Sibéria. À primeira vista, parece o checkmate. Vejam, dizem os historiadores tradicionais, aqui está a prova da invasão siberiana. Mas é aqui que o diabo, como sempre, se esconde nos detalhes. E esses detalhes transformam o que parecia uma prova de acusação na evidência principal da defesa. A primeira pergunta que qualquer detetive faria é: onde estão os outros 90%? Quando os geneticistas populacionais modernos, como os especialistas do Instituto Max Planck, decidiram decompor o genoma finlandês completo, não apenas a linhagem do tataravô Idna, mas todo o álbum de fotos familiar Dina autossômico, o veredito foi devastador para a teoria oficial. O chamado componente genético siberiano, aquele que veio junto com o marcador N1C, constitui apenas entre 7% e 10% do genoma dos finlandeses modernos. Leiam isso novamente. 90% da herança genética dos finlandeses não tem absolutamente nenhuma relação com a Sibéria ou os Urais. 90% do seu Dina é uma história puramente europeia e uma história muito mais antiga e profunda do que a de muitos outros povos do continente. O que a ciência oficial fez foi pegar uma pequena ponta de um iceberg siberiano e tentar nos convencer de que ele era a geleira inteira. Então, do que é feito esse iceberg genético de 90%? Ele é composto por dois pilares fundamentais da Europa antiga. O primeiro e principal componente, representando cerca de 50.000%, é o icogenético dos caçadores-coletores ocidentais. São os genes das pessoas que primeiro povoaram a Europa após o recuo dos glaciares,
há mais de 10 mil anos. Eram os caçadores de olhos azuis que rastreavam mamutes e renas na tundra, que cobria o que hoje é a Alemanha e a França. Enquanto esses genes foram diluídos no resto da Europa por sucessivas ondas de migração, na Finlândia, devido ao isolamento, eles foram preservados na maior concentração de todo o continente. Os finlandeses são, geneticamente, o santuário mais puro dos homens da Idade do Gelo. O segundo componente, cerca de 30.000%, é a herança dos primeiros agricultores europeus que trouxeram a Revolução Agrária do Oriente Médio para os Balcãs há 8.000 anos. O fato de os finlandeses possuírem essa carga prova que eles participaram de todos os grandes processos formativos da Europa. Imad comparing the genetic components of Finnish people with other Europeans, highlighting intergatcherer and early farmer. Dina, a reconstrução dos fatos é agora cristalina. Os ancestrais dos finlandeses são a população indígena da Europa do Norte. Eles estiveram lá por milênios. Então, há cerca de 3.500 anos, um pequeno grupo de homens portadores do N1C chegou do leste. Não foi uma migração de um povo, mas a chegada de uma elite tecnológica ou militar. Por serem uma classe dominante, eles deixaram uma descendência masculina desproporcional. Eles impuseram sua língua, mas seu sangue foi quase totalmente absorvido pela vasta massa populacional europeia pré-existente. O testemunho genético emitiu seu veredito. O álibi uraliano é uma fraude. Os finlandeses não são siberianos que falam uma língua estrangeira, eles são europeus ancestrais, que foram forçados a adotar uma voz alheia. Eles ganharam a língua dos invasores, mas os invasores perderam a batalha do sangue. Mas se eles sempre estiveram aqui, onde estão os monumentos que comprovam sua existência? Onde estão as provas materiais de sua civilização perdida? No próximo capítulo, vamos descer aos porões dos museus e interrogar as pedras. Capítulo 5. A absurda peça de teatro genética. Onde estão as mulheres dos Urais? Em qualquer investigação criminal, quando um suspeito conta uma história, o detetive procura por consistência. Se você diz que uma família inteira se mudou de uma cidade para outra, você espera encontrar os vestígios do pai, da mãe e dos filhos. Mas no caso da suposta migração finlandesa, o que a ciência oficial nos apresenta não é um relato histórico, mas uma peça de teatro do absurdo. É aqui que o álibi uraliano deixa de ser apenas uma teoria errada e se torna uma impossibilidade biológica. A teoria tradicional afirma que houve uma migração em massa de um povo. Isso implicaria o deslocamento de tribos inteiras, homens, mulheres, crianças e anciãos, atravessando milhares de quilômetros de florestas e pântanos. Se isso fosse verdade, o rastro genético dessa jornada deveria estar impresso de forma igualitária em ambos os sexos. Mas, quando abrimos o dossiê da linhagem feminina dos finlandeses, a Sibéria desaparece completamente. Para rastrear a linhagem feminina, os geneticistas utilizam o DINA mitocondrial MDINA, que é transmitido exclusivamente de mãe para filha, sem as misturas que ocorrem no restante do genoma. É o sobrenome biológico da sua linhagem materna mais antiga. E aqui está a bomba. Os perfis de MDINA das mulheres finlandesas são 99% europeus. Elas carregam os haplogrupos os 5 e V, marcas icônicas das populações que habitavam a Europa Ocidental e Central desde o Paleolítico. Onde estão as mulheres siberianas? Onde estão as mães dos Urais? Elas simplesmente não existem no mapa genético da Finlândia. Se aceitarmos a versão oficial da história, teríamos que acreditar num cenário digno de um filme de ficção científica distópico. Um exército de milhares de homens siberianos solitários teria marchado por gerações até o Báltico, onde, de alguma forma misteriosa, teriam eliminado todos os homens europeus locais, sem deixar vestígios de guerra em massa na arqueologia e, em seguida, convencido todas as mulheres nativas a abandonarem sua cultura e língua para adotar a deles. É um cenário que não resiste a 5 minutos de análise lógica. Nenhuma migração de um povo inteiro na história da humanidade aconteceu dessa forma. O que os dados nos dizem, sem sombra de dúvida, é que não houve deslocamento de população. O que houve foi uma infiltração masculina seletiva. Isso reforça a nossa tese do capítulo 3. O modelo de dominância de elite. Pequenos grupos de homens portadores do HPLGR e o PUN1C, vindos do leste,
chegaram a uma Europa já densamente povoada por europeus ancestrais. Esses homens não trouxeram suas famílias, eles trouxeram algo que os tornou atraentes para as estruturas sociais locais. Tecnologia, novas táticas militares ou uma nova forma de organização comercial. Eles se integraram às comunidades locais, casaram-se com as mulheres europeias e, devido aos seus status de elite, tiveram muito mais filhos do que os homens comuns. Isso explica por que o marcador masculino N1C se espalhou tanto, enquanto as linhagens femininas permaneceram puramente europeias. É a assinatura genética de uma conquista cultural, não de uma substituição étnica. As mulheres europeias criaram seus filhos nessas terras, mas esses filhos foram ensinados a falar a língua de prestígio de seus pais VIPs do Oriente. Com o tempo, a língua original das mães, o antigo idioma paleo-europeu, foi silenciada pelo dialeto dominante dos pais. A ciência oficial tenta vender a ideia de que os finlandeses são estrangeiros porque foca obsessivamente na linhagem masculina N1C. Mas ao ignorar o testemunho das mães, eles ignoram 99% da história da linhagem feminina. Os finlandeses são, na verdade, os filhos das mulheres mais antigas da Europa. Eles são os herdeiros das mães do gelo que nunca abandonaram estas terras. Este capítulo do nosso dossiê enterra definitivamente a ideia de uma grande migração urálica. Estamos diante de um povo que é europeu em sua essência biológica, mas que foi programado para falar e pensar, através de uma lente linguística siberiana. O crime histórico aqui foi o apagamento da linhagem materna na narrativa oficial. Mas se o sangue das mães prova que eles sempre estiveram aqui, a Terra deve guardar as provas materiais dessa permanência. No próximo capítulo, vamos desenterrar as igrejas dos gigantes e provar que a Finlândia era uma potência astronômica muito antes de qualquer migrante pôr os pés nessas florestas. Capítulo 6. O mito do deserto gelado, civilizações esquecidas antes de Roma. Em qualquer investigação de fraude, o próximo passo após quebrar o álibi do suspeito é examinar a cena do crime em busca de provas de que outra pessoa já vivia ali. A ciência oficial, em sua tentativa de sustentar a teoria da migração urálica, pintou um quadro desolador do norte da Europa. Um deserto gelado, vazio e primitivo, habitado apenas por grupos dispersos de caçadores sem cultura, esperando passivamente por civilizadores vindos do Oriente. Mas este é o próximo grande erro no dossiê. Estamos prestes a examinar evidências materiais que foram sistematicamente ignoradas ou classificadas como anomalias inexplicáveis. Artefatos e monumentos que provam a existência de uma civilização robusta, organizada e intelectualmente avançada na Finlândia e na Carélia, milênios antes de qualquer migração siberiana. A prova mais contundente são as chamadas Itinkirkko, ou Igrejas dos Gigantes, espalhadas ao longo da costa do Golfo de Botnia. Estas não são formações naturais e muito menos currais primitivos. São estruturas retangulares ou ovais massivas, feitas de blocos de pedra, que pesam várias toneladas. Algumas ultrapassam os 50 metros de comprimento. Durante décadas, a academia deu de ombros, mas investigações recentes de arqueoastronomia aplicaram um golpe fatal na negligência oficial. Descobriu-se que estas igrejas são, na verdade, observatórios astronômicos de precisão cirúrgica. As aberturas e portais destas estruturas estão alinhados com os pontos cardeais e, mais importante, com os pontos exatos do nascer e do pôr do sol durante os solstícios de verão e inverno, datadas de 2500 a 2000 A.C. As Itinkirkko são o Stonehenge finlandês, construído 2 milênios antes da data em que a história oficial afirma que os finlandeses chegaram. Pense como um investigador. Para construir algo assim, você não precisa apenas de força bruta. Você precisa de engenheiros para projetar, sacerdotes astrônomos para calcular o movimento dos astros e líderes capazes de mobilizar centenas de pessoas para um trabalho titânico. De onde veio esse conhecimento em um deserto primitivo? Como povos que supostamente recém-chegaram do Iora possuiriam cálculos astronômicos que rivalizam com os dos egípcios? A resposta é óbvia. Esses construtores não eram migrantes, eram o povo autóctone, a civilização paleo-europeia cujos genes ainda pulsam nos finlandeses modernos. Mas as pedras não apenas observavam o céu, elas também contavam histórias. Os petróglifos do Lago Onega e do Mar Branco são, na verdade, uma galeria mística sob o céu aberto. Milhares de imagens datadas de 4000 a 2000 AC revelam um cosmos complexo. Xamãs com cabeças quadradas,
cisnes navegando através de símbolos solares e figuras divinas em máscaras rituais. Isso não é arte de caçadores entediados, é um sistema mitológico profundo, uma teologia em pedra que exigia uma casta sacerdotal e uma cultura sedentária estável. A ciência oficial quer que acreditemos que este mundo rico desapareceu sem deixar rastro quando os fino-úgricos chegaram, mas o nosso dossiê mostra uma continuidade assustadora. Por toda a Finlândia existem os Seidat, pedras sagradas e ídolos antropomórficos. O mais famoso, o ídolo da ilha de Ukonsaari no lago Inari, dá nome ao deus supremo finlandês, Ako. A conexão é direta. O nome do deus moderno é o nome da ilha dos ídolos antigos. A tradição espiritual não veio do Jura, ela nasceu e permaneceu nestas pedras. O mito do deserto vazio foi uma construção intelectual necessária para justificar o roubo da origem finlandesa. Ao apagar a importância dessas estruturas, a história oficial tentou desconectar o povo finlandês de suas conquistas tecnológicas ancestrais. Eles não são filhos de nômades errantes, eles são os herdeiros de astrônomos e construtores de megálitos. A evidência material é clara. Existia uma potência cultural no norte da Europa. E se essa civilização era tão forte, ela não poderia ter morrido em silêncio. Ela deve ter deixado sua crônica, seu grito de resistência codificado. No próximo capítulo, vamos abrir o maior arquivo secreto da Finlândia, o épico Kalevala. Vamos provar que o que nos venderam como um livro de contos de fadas é, na verdade, um relatório de guerra criptografado sobre o choque entre o povo antigo e os novos invasores. Capítulo 7. Decifrando a Kalevala, a crônica de uma guerra oculta. Todo povo que sobrevive a um grande trauma ou a uma vitória épica codifica esse evento em seus mitos. Um mito não é apenas uma história para crianças, é uma cápsula do tempo, um subconsciente nacional que preserva a memória do que realmente aconteceu, vestindo a verdade com metáforas e símbolos. Se queremos entender a história não escrita e roubada dos finlandeses, precisamos abrir sua principal cápsula, o épico nacional Kalevala. Diz-nos que a Kalevala, compilada nos séculos X por Elias Noats, é apenas uma coleção de canções populares antigas, as runas um mosaico bonito, mas caótico, de mitos sobre a criação do mundo e aventuras mágicas. Mas, para nossa investigação, Loats não foi apenas um folclorista, ele foi, sem saber, um arquivista forense. Ele costurou as páginas de um processo, sem perceber que, sob suas mãos não nascia um conto de fadas, mas uma crônica criptografada de um confronto milenar. Afirmamos aqui, a Kalevala não é uma história sobre a migração dos finlandeses dos Urais. É a história do que aconteceu quando os habitantes originais da terra de Kaleva colidiram com estrangeiros. É um épico sobre uma guerra cultural, sobre a luta pela identidade e pelo recurso mais precioso do mundo antigo, a tecnologia da prosperidade. Todo o enredo se baseia na oposição de dois mundos, dois povos distintos. De um lado, temos o povo de Kalevala, os protagonistas. Sua terra é a terra de Kaleva, a terra da luz e da vida, o lar de sábias e mestres. Seu líder não é um rei conquistador ou um guerreiro sanguinário, seu líder é Vininen, o cantor eterno. Vamos analisar seu prontuário. Ele não vem do Oriente, ele nasce da própria natureza desta terra. Sua mãe, a filha do ar, foi fertilizada pelo mar. Ele flutuou no útero por 700 anos, observando o sol e as estrelas. Ele é a própria terra, a própria água, o próprio conhecimento. Sua arma não é a espada, mas a palavra. Ele cria o mundo cantando. Este é o retrato perfeito de um líder de um povo autóctone e sedentário, cuja força reside na harmonia com a natureza e na sabedoria ancestral. É a descrição poética daquela civilização de astrônomos e construtores de megálitos que descobrimos nos capítulos anteriores. Do outro lado, temos o povo de Pohjola, os antagonistas. Pohjola é a terra do norte, um lugar sombrio, nebuloso e frio. Sua governante é Loui, uma velha poderosa, astuta e gananciosa, uma mestre da magia negra. Seu povo é formado por guerreiros e magos habilidosos. Eles são os outros, os forasteiros, os vizinhos perigosos. O centro deste conflito é o objeto mais misterioso da mitologia finlandesa, o Sampo. No épico, ele é descrito como um moinho mágico forjado pelo Ferrero Divino e o Marinem como pagamento por uma noiva, a filha de Lou. Mas o Sampo não é apenas um moinho, ele é uma cornucópia de escala industrial. Ele produz grãos, sal e ouro infinitamente. É a fonte de riqueza inesgotável,
um reator nuclear de bem-estar para todo um povo. Agora, traduzamos essa metáfora para a linguagem da criminologia histórica. O que está acontecendo de verdade? O povo original de Kalevala, detentor da sabedoria antiga Viminen, é forçado a entregar sua tecnologia principal, forjada por seu melhor mestre Ilmarinen, para as mãos dos recém-chegados ou vizinhos agressivos Podjola, em troca de uma aliança ou casamento. A partir desse momento, a prosperidade de Kalevala termina. A fonte da riqueza está nas mãos dos outros. Os heróis percebem que cometeram um erro fatal. Eles não podem sobreviver enquanto o Sampo, sua identidade e seu sustento estiverem em mãos estrangeiras. Eles organizam uma expedição para recuperar o Sampo. Toda a segunda metade da Kalevala não é sobre migração, mas sobre uma operação especial para recuperar um ativo estratégico roubado. É a descrição da guerra pela tecnologia e pelo direito de prosperar em sua própria terra. A Kalevala conta a história do choque cultural ocorrido no norte da Europa. O povo de Kalevala é a imagem poética da população europeia autóctone, descendente dos caçadores da Idade do Gelo. O povo de Podjola representa os outros, possivelmente aqueles migrantes de elite do Oriente, os portadores do Dineenum-C, que trouxeram novas magias, novos metais e uma agressividade social desconhecida. O Sampo é a metáfora do sequestro linguístico e cultural, quando o povo original, seduzido por novas alianças, cede sua independência cultural, ele perde o seu Sampo. A guerra pelo Sampo é a memória codificada da tentativa de revanche, da luta para recuperar a identidade perdida. A Kalevala é o lamento por uma era de ouro roubada e a prova de que os finlandeses se lembram de serem os donos originais desta terra e não meros visitantes vindos do leste. Capítulo 8. O segredo do Sampo, a disputa tecnológica do mundo antigo. Em qualquer investigação de espionagem industrial ou roubo de propriedade intelectual, o detetive deve focar no objeto do crime. No grande dossiê finlandês, esse objeto é o Sampo. Se a Kalevala é o relatório da guerra, o Sampo é o prêmio estratégico, pelo qual o sangue foi derramado. Mas o que era, de fato, essa máquina mágica? Para a ciência tradicional, é apenas um elemento folclórico, uma fantasia de camponeses. Mas para nós, o Sampo é a prova material de uma ruptura tecnológica que mudou o destino da Europa setentrional. O Sampo é descrito como um moinho de tampa colorida, forjado no vazio das eras pelo Ferrer ou Marinen. Ele não processava apenas farinha, ele criava riqueza a partir do nada. Em termos modernos, o Sampo era uma tecnologia de ruptura. Imagine o impacto de uma nova metalurgia, de métodos de agricultura revolucionários, ou de uma organização social que permitisse o acúmulo de excedentes em uma escala nunca antes vista. Para os antigos caçadores-coletores da Europa, essa nova máquina de prosperidade trazida ou desenvolvida sob a influência dos novos migrantes do leste era tão milagrosa quanto uma usina nuclear seria para um homem da Idade Média. A nossa investigação aponta que o Sampo representa a transição do mundo paleo-europeu para a Idade dos Metais. O Ferrer ou o Marinen, o artífice eterno, simboliza a casta de metalúrgicos que dominava os segredos do fogo e do ferro. Mas aqui está o detalhe crucial. Na mitologia, o Sampo não traz felicidade eterna. Ele traz o conflito. Assim que o Sampo é forjado, ele é imediatamente levado para Podjola, a terra sombria do norte, e trancado atrás de 9 fechaduras em uma montanha de cobre. Porque o povo de Kalevala, os europeus nativos, forjaria sua maior riqueza apenas para entregá-la aos seus rivais de Podjola, os migrantes de elite. Esta é a representação perfeita do contrato faustiano que discutimos nos capítulos sobre o sequestro cultural. O povo autóctone aceitou a nova tecnologia e a nova língua das elites orientais em troca de uma promessa de progresso. Mas, ao fazer isso, eles perderam o controle sobre seu próprio destino. O Sampo, a economia, o poder e a cultura agora pertencia a outros. A expedição de Viminen para roubar o Sampo de volta é a parte mais reveladora da nossa investigação. Não se trata de uma simples pilhagem. É a tentativa desesperada de um povo de retomar sua soberania tecnológica. Eles entram na fortaleza de Loe não para destruir, mas para levar o motor de sua existência de volta para casa. E o que acontece no clímax dessa batalha naval? O Sampo se quebra, ele cai no mar e se estilhaça em 1000 pedaços. Este é o momento mais trágico e revelador do dossiê. O grande projeto de fusão entre a antiga sabedoria europeia e a nova tecnologia oriental falhou em sua forma total. O Sampo quebrado representa o mundo em que vivemos hoje. A Finlândia moderna. Os pedaços que flutuaram para a costa de Kalevala
trouxeram uma prosperidade parcial, mas o corpo principal da máquina foi perdido para sempre no abismo. Isso explica por que os finlandeses são um povo tão único e, ao mesmo tempo, melancólico. Eles vivem dos fragmentos de uma grandeza tecnológica e espiritual que foi destruída no momento da sua criação. Eles herdaram a língua manual de instruções do Sampo, mas a máquina original da sua civilização antiga foi despedaçada no conflito. O Sampo é a metáfora da linguagem como tecnologia. Ao adotarem a língua urálica, os finlandeses adquiriram uma nova ferramenta de organização e poder, mas ao preço de fragmentarem sua conexão com o passado profundo da Europa. O moinho de sua cultura agora gira em um idioma que não pertence ao seu sangue. Este capítulo prova que o conflito entre finlandeses e seus vizinhos, ou entre suas próprias facções internas, sempre foi uma disputa pelo código-fonte da civilização. O Sampo não foi trazido dos Urais em uma carroça, ele foi o resultado de uma explosão criativa e violenta ocorrida no solo europeu, quando o velho mundo encontrou o novo. Mas para confirmar quem era realmente esse povo antigo, que tentou recuperar o Sampo, precisamos interrogar a última testemunha do caso. Alguém que foi deixado para trás na neve, mas que carrega o Dina da cena do crime original. O povo Sami. Capítulo 9. O irmão perdido, o povo Sami, como a chave do crime. Em qualquer investigação complexa, existe uma testemunha-chave. Alguém que viu tudo desde o início, mas cujas declarações foram distorcidas ou abafadas para não comprometer a narrativa principal. No caso do roubo das origens finlandesas, essa testemunha é o vizinho do norte, o povo Sami. A história oficial reservou ao Sami um papel passivo e melancólico. Dizem que eles foram as vítimas, o povo primitivo que os finlandeses, vindos dos Urais, expulsaram e empurraram para as tundras geladas da Lapônia. Mas a nossa investigação revela algo muito mais perturbador. Os Sami não são apenas vítimas, eles são a chave. Eles são o grupo de controle do nosso experimento histórico. Eles são o molde genético e linguístico do mundo que existia antes da intervenção urálica. Eles são, em essência, os irmãos perdidos dos finlandeses que ainda lembram o que os próprios finlandeses foram forçados a esquecer. À primeira vista, o idioma Sami parece confirmar a teoria oficial, pois também pertence à família finno-úgrica. Os linguistas afirmam que o Sami e o finlandês se separaram de um ancestral comum há cerca de 3.000 anos. Mas quando os linguistas forenses começaram a escavar profundamente as camadas do idioma Sami, encontraram algo chocante. Sob o verniz das palavras urálicas, como camadas de papel de parede antigo, sob uma pintura nova, surgiu um idioma completamente diferente. O substrato paleo-europeu. Descobriu-se que até um terço do vocabulário Sami, especialmente termos ligados à natureza, à topografia e à espiritualidade, não tem paralelos em nenhuma outra língua conhecida do mundo. Palavras como Govsu aurora boreal ou Govdis tambor xamânico são fósseis linguísticos. São ecos da língua original falada pelos primeiros donos da Europa setentrional. Enquanto os finlandeses completaram sua transição para o idioma dos mestres do leste, os Sami permaneceram bilíngues em sua essência profunda, preservando os segredos da língua que foi assassinada no sul. Mas o golpe de misericórdia na teoria da migração comum vem da genética. Fizemos uma acariação entre os dossiês de Dina de finlandeses e Samis, e o resultado é a peça final do nosso quebra-cabeça. Pela linhagem feminina, eles são irmãs carnais. Ambas as populações possuem as frequências mais altas do mundo do haplogrupo 5, a marca dos caçadores-coletores originais que povoaram a Europa logo após o degelo. Isso prova, sem sombra de dúvida, que a base materna de ambos os povos é a mesma, o povo autóctone da Europa antiga. No entanto, quando olhamos para a linhagem masculina, vemos o rastro da ruptura. Enquanto 60% dos homens finlandeses carregam o marcador siberiano N1C, entre os homens Sami esse marcador é drasticamente menor, em algumas áreas quase inexistente. Em vez disso, os homens Sami preservaram linhagens masculinas europeias muito mais antigas. O que isso nos diz? A reconstrução do crime é agora inquestionável. Há 5.000 anos, toda a região da Escandinávia à Carélia era habitada por um único povo, os descendentes dos caçadores europeus. Eles falavam aquele idioma fantasma que hoje só resta como substrato. Então, há cerca de 3.500 anos,
ocorreu o contato com a elite portadora do N1C e da língua urálica. O povo original dividiu-se em dois destinos. O grupo do sul, os futuros finlandeses, integrou-se totalmente aos recém-chegados. Seus homens foram substituídos socialmente e sua língua foi totalmente trocada pelo urálico. O grupo do norte, os futuros Sami, permaneceu isolado. Eles adotaram a nova língua como uma ferramenta externa, mas mantiveram seu sangue e grande parte de sua herança linguística original. Os Sami não são um povo que os finlandeses encontraram no caminho. Os Sami são o que os finlandeses eram antes de serem sequestrados culturalmente. Eles são a fotografia do antes, enquanto os finlandeses modernos são a fotografia do depois. Os Sami provam que não houve uma migração de um povo inteiro vindo da Sibéria, mas sim um processo de aculturação que atingiu o sul com força total e o norte apenas parcialmente. Esta é a prova final. O povo Sami é a memória viva da Europa pré-uraliana. Eles são o testemunho de que a Finlândia sempre foi europeia e que a Sibéria na Finlândia é apenas uma camada superficial de prestígio, que silenciou a voz dos ancestrais. Agora que ouvimos o depoimento do irmão perdido, estamos prontos para fechar o caso e entregar o veredito final no Tribunal da História. Capítulo 10. O veredito final, os fantasmas da Europa e a justiça histórica. Damas e cavalheiros, jurados do Tribunal da História, chegamos ao final da nossa jornada. Ao longo desta investigação, interrogamos todas as testemunhas possíveis, desde as palavras arcaicas que serviram como impressões digitais linguísticas até o código inquebrável do Dina. Abrimos a caixa preta do épico Kalevala e realizamos uma acariação com o irmão perdido, o povo Sami, que viu o crime acontecer. O nosso caso sobre a origem roubada começou com um álibi que parecia perfeito, mas que agora jaz em pedaços no chão da corte. A teoria uraliana afirmava que os finlandeses eram intrusos, migrantes asiáticos em terras europeias. Hoje, com base em provas irrefutáveis, desmascaramos essa farsa. É hora de realizar a reconstrução completa do cenário real, restaurando a justiça para um povo que foi desconectado de suas raízes por dogmas acadêmicos ultrapassados. Primeira etapa: o mundo perdido. Esqueçam os Urais como ponto de partida. Nossa história começa aqui, no norte da Europa, logo após o recuo do último grande glaciar. Estas terras foram povoadas pelos nossos principais protagonistas, os caçadores-coletores paleo-europeus. Eles são os donos desta terra por direito de sangue. Como estabelecemos, eles não eram selvagens primitivos, eles foram os arquitetos das igrejas dos gigantes e os místicos que gravaram o cosmos nas rochas do Mar Branco. Eles falavam uma língua única, hoje um fantasma, que sussurra apenas no substrato Sami. Segunda etapa: o contato e a infiltração. Há cerca de 3.500 anos, não houve uma invasão de hordas siberianas, mas uma infiltração sutil de grupos masculinos de elite portadores do haplogrupo N1C. Eles trouxeram o proto-urálico, uma língua que funcionou como um novo sistema operacional social. Eles não substituíram o povo, eles o reprogramaram. Foi um domínio de prestígio, onde falar a língua do leste significava ter acesso à nova metalurgia e ao comércio. O sangue europeu absorveu esses migrantes quase totalmente, restando apenas os 10% de rastro siberiano que vemos hoje. Terceira etapa: o sequestro cultural. O crime foi a perda da memória. A elite dominante impôs seu idioma com tanta eficácia que o povo original esqueceu sua voz ancestral. A trauma dessa perda foi codificado na Kalevala como a destruição do sangue. Os finlandeses tornaram-se um povo híbrido, o corpo de um gigante europeu antigo, mas com a voz de um andarilho da taiga. Os Sami, ao norte, permaneceram como o negativo da fotografia, provando que o sangue original nunca saiu dali. O veredito: diante das evidências, este tribunal da história declara: a acusação de origem estrangeira contra o povo finlandês é retirada. Os finlandeses não são descendentes de imigrantes urálicos, eles são um dos povos mais autóctones e antigos de toda a Europa. Seu genoma é o santuário dos caçadores de mamutes. O idioma que falam não é a prova de sua origem, mas o resultado de uma transição cultural épica e complexa. O que aprendemos com este caso? Que a história não é um monumento estático, mas uma investigação eterna. A identidade de um povo não é definida apenas pela língua que ele fala,
mas pelo sangue que ele derramou em sua terra e pelos monumentos que ele ergueu milênios antes dos livros serem escritos. Os finlandeses são europeus com uma alma siberiana, um povo cujo corpo lembra as geleiras e cuja voz lembra a floresta profunda. Eles não vieram, eles sempre estiveram aqui. Fechamos este dossiê com uma certeza. A verdade histórica é o maior detetive de todos. Ela pode levar milênios para emergir da neve, mas quando faz, ela é implacável. Nosso canal, Crônicas Obscuras, Fatos e Segredos, continuará a escavar as camadas de mentiras que cobrem o passado da humanidade. Se este caso fez você questionar o que sabia e olhar para o mapa da Europa com outros olhos, então nossa missão foi cumprida. O caso está encerrado. A justiça histórica foi restaurada. Até a próxima investigação, onde abriremos o próximo arquivo secreto da nossa espécie. Porque o passado não está morto, ele está apenas esperando ser redescoberto.